Boa tarde! Vamos lá! Antes de mais nada, eu gostaria que você baixasse o aplicativo Conecta Aí e se inscrevesse no canal Educa PE. Dá um like lá, assiste as aulas da gente de Educação Física. Jaminho tá aqui com você. E vamos lá para a aula de hoje da gente. Hoje, gente, a gente vai continuar no ritmo pernambucano. A gente vai trabalhar sobre 4 manifestações culturais: caboclinho, coco, ciranda e cavalo marinho. Na aula de hoje, a gente vai vivenciar o caboclinho e o coco. Vamos lá? Quais os objetivos da aula? Aprofundar as danças populares e folguedos, entre outras experiências rítmicas do ciclo festivo de Pernambuco. E aí, nessa primeira aula de hoje, a gente vai vivenciar 2, que é o caboclinho e o coco. Então, vamos lá. O caboclinho, gente. Então, essa figura, eu quero logo dar um salve aí para a tribo Canidé. Né? Salve aí muito grande para a tribo Canidé, que são uma tribo de índios, né? Isso, que se apresenta no carnaval. Tá certo? Então vamos lá. O que é o caboclinho, né? O caboclinho são grupos populares de representação da cultura indígena que se apresentam principalmente durante o carnaval. Lembrando a você que o Brasil, ele já existiu os índios, né? Isso. A gente teve a influência, os portugueses e os escravos. Então foram as 3, vamos dizer, os 3 raças que se misturaram. Então, o caboclinho, antes de mais nada, ele é um reduto de resistência da cultura indígena. Então, é importantíssima essa valorização dessa cultura que perpetua essas tradições da cultura indígena. Então, essa apresentação de índios, ela se dá durante o carnaval, mas o processo criativo, o processo de construção do caboclinho, ele vem durante todo o tempo, durante todo o ano. Né? Isso a gente viu na foto anterior, a tribo Canidé, a gente tem 7 flechas, mas vamos seguindo. Então, a origem, né? Datada desde o final do século XIX, simboliza a memória do encontro cultural e da resistência, sobretudo da população indígena e também dos povos africanos escravizados, que reverberam profundamente da história do Nordeste rural brasileiro. Então, o folguedo do caboclinho, ele vai mostrar justamente esse encontro. Se você observar as apresentações durante o carnaval, você vai ver justamente o quê? Que na dança deles, ele vai mostrar passos em que vai duelar entre o português e os indígenas e os índios. Então, quais são as características, né? Então, forte presença religiosa afro-indígena brasileira. Está ancorada principalmente no culto da Jurema, com entidades espirituais denominadas caboclo. Então, lembrando a você que todo o caboclinho, ele tem essa, vamos dizer, ele bebe na fonte da Jurema Sagrada, que é justamente onde ele vai buscar essa religiosidade, através das figuras dos caboclos, das caboclas, dos índios. Não é isso? A outra característica é a performance artística. Reúne dança e música com narrativa de guerreiros e heróis de caboclo. Os instrumentos utilizados são caracaxá e a preaca. Então, a preaca é aquele arco e flecha, onde ele fica fazendo aquelas tec. Então, vamos lá, olha aí que figura bonita, né? Observem que a própria figura já dá para a gente observar esse arco e flecha aí, que é chamado de preaca, não é isso? Então, é interessante, gente, que essa
legitimação, acho que, da miscigenação e da apresentação dos caboclinhos, ele vem justamente para legitimar essa cultura indígena e, vamos dizer, fortificar esses locais onde eles vivenciam, onde eles se apresentam. Então, assim como as grandes escolas de samba, você vai observar que o caboclinho, eles tentam passar ao máximo essa questão da ostentação na questão da plumagem dos indígenas, da sua indumentária. Então, foi justamente isso que eu estava falando, né? Então, a indumentária e os adereços do caboclinho são emplumados e ornamentados com muito brilho. Ninguém quer mostrar sofrimento, né? Então, a gente quer mostrar beleza, seja ela de qualquer cultura. Então, a cultura indígena, através do caboclinho, ele vai justamente mostrar essa ostentação na questão da indumentária, através de grandes penachos, então penas de fazões, plumas e tudo mais. E os colares, eles remetem às contas. Os colares, eles remetem justamente às contas que eles simbolizam, atrelado essa figura mítica indígena, que é justamente dos caboclos, associado à Jurema sagrada. E aí a gente tem um exemplo, certo, que é um local de resistência, que é o caboclinho Sete Flechas, do bairro de Água Fria. Então, um dos grandes caboclinhos. A gente tem também a tribo Canidé, não é isso? Então, que ele mostra justamente essa questão da guerreira, da guerra, né? Da luta sagrada entre os indígenas e os portugueses. Outra questão interessante, gente, dos caboclinhos, que a gente pode falar aqui, é justamente que eles dançam em fileiras. Então, os índios, eles mostram as apresentações dele, são em duas filas indianas, onde vamos dizer, passista, ele fica um atrás do outro, como está mostrando nessa figura aí. E ele sempre utiliza de passos que lembram justamente a cultura indígena, soltando a preaca, né? Então a gente tem esse movimento de marcação justamente com o pé para a batida da preaca. Tá certo, gente? Outra coisa interessante, como eu falei no início, falando sobre os caboclinhos, é justamente a questão da religiosidade. Todas essas manifestações que tratam com a religiosidade, então tem todo um trabalho cultural, onde eles vão, através dos guias espirituais, pesquisar, eu acho que a palavra certa, vamos dizer assim, pesquisar, pedir proteção, orientação sobre esse grupo cultural. Então, geralmente a pessoa que está à frente, ela é, vamos dizer, enviada pelos guias espirituais para comandar cada um tipo daí de agremiação. Não é isso? A gente viu que a gente tem a tribo Canidé, a gente tem o Sete Flechas e a gente tem vários outros caboclinhos aí em toda a região do Nordeste, mas principalmente na região metropolitana do Recife. Tá certo? Lembrando que cada local desse daí, como eu falei, é um momento de resistência, é um reduto. Alguns são quilombos, e aí eles tratam justamente dessa questão, esse gueto, dessa cultura que vai passada de pai para filho, de família em família, para ser cultuado. Vamos agora para outra dança, que é o coco. O coco, não é o coco que a gente come, né, que a gente bebe a água. É o coco dança. Então, o coco dança, gente, ele leva esse nome justamente das questões das coqueiras, não é isso? Então, dança típica das regiões praeiras, conhecida em todo o norte e nordeste do Brasil. Teve origem no canto dos tiradores de coco, que só depois se transformou no ritmo dançado. O coco, de maneira geral, representa uma coreografia. Então, eles utilizavam justamente da quenga do coco para ficar batendo. Então, aquela batida, eles começaram
começou a bater para justamente dar essa questão, esse ritmo do coco. Então, vamos lá mais, né? Quais são as características, né? Formam filas ou rodas onde se executa um sapateado característico. Então, trocam-se umbingadas entre si com os pares vizinhos. Então, a umbingada nada mais é do passo, da projeção do quadril entre duas pessoas. Então, é comum a presença do mestre cantador, que puxa os cantos ou de improviso. Uma coisa bem interessante é que ele pode ser dançado calçado ou sem ser calçado, não tem um vestuário próprio. Por ser uma dança praeira, ela favorece justamente isso. Não existe essa questão da indumentária, do vestimento, nem também do calçado. Você pode dançar calçado, não calçado, descalço, você pode estar com a roupa adequada ou não, mas geralmente as roupas utilizadas, quando a gente tem uma apresentação de um grupo de corpo, são roupas que remetem à cultura praeira, ou seja, bem estampadas, floridas, como a gente viu nessa primeira foto daí. A gente está mostrando aí senhoras dançando, mulheres que perpetuam justamente a dança do coco, isso aí na cidade do Crato, no Ceará. Lembrando que lá faz muito calor. Muito calor mesmo. Então, é bem interessante porque essa foto daí mostra a resistência de senhorinhas que trabalham aí com o coco. Observe que elas dançam até em volta do coqueiro, né? Abaixo do coqueiro, para mostrar essa cultura se perpetuando. As roupas são bem floridas, né? Elas utilizam chapéu de palha justamente para a questão da proteção do sol. Então, vamos lá para mais características, né? Os instrumentos utilizados são de percussão, são ganzá, bombo, zabumba, caracaxá, pandeiro e cuíca. Então, são esses aí que eles utilizam, mas a gente sabe que a batida da mão é muito importante. Então, a batida da mão no coco, ao coco é bem importante. Outra coisa interessante que eu acho que a gente falou aí é a questão do puxador, do cantador, daquela pessoa que vai puxar o coco. É bem interessante, gente, porque existe como se fosse uma batalha quando tem dois cantadores, que um canta embolado, outro canta embolada, outro coco, e um canta e outro responde. E aí a gente vai cantando sempre aí, né? A gente tem um exemplo aqui em Pernambuco, é justamente o quê? Um dos grandes coco, né? Grande grupo de apresentação, coco de raízes de Arco Verde. Então, da cidade aí de Arco Verde, se tornou um grande sucesso aí na década de 2000 para cá, tá certo? O coco, ele é um foguete do ciclo junino, porém ele também é dançado em outras épocas do ano. E aí eu quero convidar você que mora em Olinda, todo mundo conhece, né? O coco do Amaro Branco, ali na região do Amparo. Então quem vai por ali, quem já brincou o carnaval, desce um pouquinho, vai para o Amparo para dançar o coco do Amaro Branco nas noites aí, né? Lembrando que essa resistência também do coco, é bem interessante que essas danças, assim como o caboculinho, o coco, o cavalo marinho, que a gente vai ver, e a ciranda, são danças, são folguedos de resistência, tá entendendo? E de caracterização da própria cultura pernambucana, gente. E não existe melhor estado do que Pernambuco não, viu? Para mostrar tanta cultura assim. Não vou nem começar a falar aqui, senão vou me emocionar. Então, lembrando do coco do Amaro Branco, a gente tem outros cocos aí, né? E aí eu estou mostrando onde o coco ele se modificou tanto, ele evoluiu, que ele passou a ser uma das danças de apresentações culturais, por exemplo, como na quadrilha. A gente pode ver aí uma apresentação do coco numa quadrilha em Areia Branca. Acho que é na Paraíba, se eu não me engano, né? Então, passou de ser uma das danças que é utilizada dentro da quadrilha. E a gente tem outra apresentação aí, o coco de roda de chique-chique. Bem interessante que nessa figura daí ele mostra justamente
uma indumentária bem simples. Então, geralmente as roupas são de algodão, os homens eles estão sem camisa, só com chapéu de palha, que caracteriza justamente essa coisa bem despojada. E eles estão descalços, diferentemente da outra figura, onde a gente vê justamente a questão da dança circular do coco. Pode ser dançado em dança circular ou em filas, como eu falei, mas em compensação, como está sendo uma apresentação cultural de uma quadrilha que utiliza da dança coco, a indumentária dela está totalmente diferente. Tá certo? Então, outra coisa bem interessante que eu queria trazer aí, outro lugar de resistência, então, é Taquaratinga do Norte. Coco de roda de chã dos negros, da região de Passira de PE. E aí você está vendo que nessa apresentação, gente, o coco, esse coco de embolada, está sendo vivenciado por pessoas de idades, de pessoas das melhores idades, né? Eu sempre digo isso, as melhores idades. Eu estou chegando lá já. Estou chegando nessas melhores idades aí. Então, e aí as senhorinhas e senhores estão aí, dançando um com o outro, como nessa figura dá pra gente observar como se fosse o próximo passo, que seria um bingada, mas eles continuam em roda. Então, é outro local que eu quis trazer para vocês, a roda de chã dos negros, né? O coco de roda de chã dos negros da região de Passira de Pernambuco. Eu trouxe outras regiões, gente, para mostrar que ele não só está atrelado à questão da região praeira. Isso é muito importante que a gente consiga entender. Que existem locais, quilombos, outras áreas, desde que não seja na região litorânea, no sertão, no interior, onde possa vivenciar essa cultura. Porque às vezes a gente diz, o coco é uma dança da região praeira, e então a gente meio que delimita que só acontece no litoral. E não, e aí eu trouxe justamente para mostrar a vocês. E aí a gente tem vários artistas aí, quem é que nunca ouviu falar de Selma do Coco, né? A gente tem Aurinha do Coco, e aí agora a gente tem as netas dela, né? Mas um dos grandes pioneiros que eu trouxe para você é justamente Jackson do Pandeiro. Então, quem é coco, quem gosta de coco, sempre vai se lembrar de Jackson do Pandeiro. Então, quero dar um salve aí para as bandas pernambucanas que tocam Jackson do Pandeiro, né? O pessoal do Forró na Caixa. Então, é bem interessante, sempre tá lá tocando Jackson do Pandeiro, que é um dos grandes artistas que tocam coco, não é isso? E aí, gente, vamos fazer da revisão da gente, que a gente só tem 3 minutos, eu acho, né? Então, na aula de hoje, gente, 4 minutos, a gente vivenciou 2 folguedos pernambucanos, que foi justamente o quê? O caboclinho, não é isso? E o próximo foi o coco. Lembrando que na próxima aula, se eu não me engano, a gente vai vivenciar cavalo marinho em ciranda. Então, o caboclinho a gente viu que é de resistência indígena, não foi isso? Que a gente viu, que vai mostrar justamente essa questão dos índios, eles guerreando com os portugueses, com os escravos. E aí, ele falou dos grandes instrumentos, que é justamente o caraxaxá e a preaca, lembrando que está totalmente ligado à questão da religiosa, da jurema sagrada, ou seja, das entidades espirituais que são denominadas caboclo, caboclo e cabocla. Eles geralmente se apresentam na rua, assim como uma gremiação. Então, eles se preparam durante todo o ano para a apresentação do ciclo junino. Do ciclo junino não, do ciclo carnavalesco, desculpa, tá certo? A questão da indumentária deles, eles vão mostrar justamente a riqueza do povo indígena através de umas plumagens e tudo mais, e com muito brilho, né? A gente tem, um exemplo, Caboclinho, Sete Festas que eu trouxe, a gente tem a tribo Canidé. O coco, a gente falou que é justamente uma dança típica da região praeira, de todo o norte e nordeste, mas a gente viu dentro da aula da gente que ele também se estende justamente para o interior de Pernambuco. O coco, de maneira geral, apresenta uma coreografia que é utilizada com a batida das mãos e a batida dos pés. Eles podem se apresentar em fila ou em roda. Geralmente a gente vê muito coco em roda, então com a batida do pé
direito à frente, com a batida do pé direito atrás. A gente tem um cantador que puxa os cantos com improviso. E aí a gente pode... existe essa disputa quando tem um ou outro cantador dessas emboladas daí. Diferentemente do caboclinho, não precisa de um vestuário. A gente viu que pode dançar descalço, pode dançar com as roupas mais despojadas. Um exemplo de coco do interior, a gente tem o coco de raiz do Ártico Verde, aí, salve. Né, isso. Os instrumentos utilizados, a gente tem um pandeiro, a gente tem um caracaxas, a gente tem as zabumbas, a gente tem um bombo, mas a gente tem uma coisa muito importante, o ganzá, as cuicas, que é a palma da mão, é a batida que vai marcar o coco, não é isso? E aí a gente tem um coco do Amaro Branco ali em Olinda. Você que nunca dançou um coco, eu convido quando passar tudo isso daí para ir pro coco do Amaro Branco. A gente tem outros exemplos de apresentação do coco. A gente tem Areia Branca, acho que na Paraíba, né? Isso daí, eu acho que é, né? E uma roda de coco aí em Chique Chique, são das duas grandes figuras. Lembrando que o coco também ele pode ser apresentado como uma das danças da quadrilha no movimento junino, né? Trouxe aí um local de resistência, o corpo de roda de chã dos negros de Passida. E a gente tem 3 exemplos, né? Isso, Selma do Coco, Aurinha e Jackson do Pandeiro. E aí eu quero deixar um grande beijo para vocês que gostam de cavalo marinho, para você que gosta de ciranda. A gente se encontra na próxima aula. Grande beijo para vocês.